Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E este é mais um vídeo da série Zoomundo Responde, onde a gente responde as perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos queridos. E para que você tenha a chance de ter a sua pergunta respondida por nós, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zoomundo Responde. Muito bem, então antes de começar, a gente só queria dar um agradecimento aqui para nossa querida vovó das serpentes, para Mônica, para a filha dela também, mandar um beijão. Um beijo para vocês. Porque no último vídeo nosso a gente comentou uma coisa errada e ela veio carinhosamente corrigir a gente. A gente tinha colocado lá que o captopril, o remédio usado para controle de pressão arterial, tinha sido isolado a partir do veneno da jararaquilhoa. E não, né? Apesar da jararaquilhoa ser bastante utilizado hoje no plantel para fazer esse tipo de medicamento, na verdade ele foi isolado a partir do veneno da jararaca comum, da Botrops jararaca. Então ela foi lá, comentou com a gente no Instagram. A gente adora quando o pessoal vem e corrige a gente, porque eventualmente a gente fala alguma coisa errada, a gente não tem problema nenhum em assumir isso aqui. Claro, desde que a pessoa esteja sendo educada e razoável, a gente sempre gosta de ouvir. Com certeza. E a gente vai deixar o Insta da vovó das serpentes aqui, que ela faz um trabalho de educação ambiental voltado principalmente para a questão das serpentes. Incrível, então a gente vai deixar aqui linkado na descrição. Vão lá conferir, porque é muito legal. E a gente já começa com uma pergunta dupla aqui, tanto do José como do Gilvaneio. E os dois perguntaram basicamente a mesma coisa, né? Por que os sinápsidos são caracterizados, sinápsidos não mamíferos, são caracterizados nas paleoartes sem orelhas? Será que esses bichos não tinham orelhas mesmo? Por que isso acontece? Bom, a orelha ela é um tecido mole, né? Então é difícil preservar tecido mole. Então, para esses sinápsidos não mamíferos, a gente realmente não tem essa evidência ali dos fósseis direta, porque esse tipo de tecido ele não se preserva. Então, para a gente ter uma ideia, a gente pode voltar para o passado, mas olhando para hoje, para os bichos que a gente tem, né, dentre dos mamíferos, só que pertencem a linhagens antigas, né, linhagens mais basais. Então, a gente tem, por exemplo, os monotremados, que a gente tem o ornitorrinco e a equidna, que eles não possuem orelha externa. Dá uma olhada aí nessas imagens. Ó, nenhuma aqui. Tem alguns que até possuem algo, como se fosse uma protuberânciazinha assim, mas eles não têm. E quando a gente avança na sistemática, na filogenia dos mamíferos, a gente chega num grupo chamado Theria, né, ou Theriformes, dependendo de qual nível você está falando, que é o grupo que inclui os marsupiais, como os cangurus, e nós, os mamíferos placentários. E sim, esse grupo possui uma orelha externa bem desenvolvida. Apesar de alguns grupos perderem essa orelha, como é o caso das focas. As focas, por né? exemplo. Se vocês repararem, as focas não possuem orelhas, né? Inclusive, é uma dica pra gente diferenciar a foca de leão marinho, né? O leão marinho, ele tem ali uma orelha externa e a foca não tem. Então, reparem nisso. No caso delas, elas perderam Mas a orelha elas externa. perderam. Igual cobra, descende de um ancestral que tinha 4 patas, mas perdeu. E não deixa de ser um tetrápode só porque perdeu essas patas. Então a gente acha que as evidências que nós temos, todas elas indicam que possivelmente a orelha externa aparece apenas no grupo dos térios. E que todo mundo que está daí para trás, dos monotremados para trás, não tinham orelhas. Por isso que a gente vê nas filogenias, nas paleoartes, aliás, os bichos sem orelhas. Pergunta agora de Juan. Por que alguns sinápsidos e terápsidos têm sauros no nome científico? Excelente pergunta, né? Boa pergunta. A gente estava discutindo até agora há pouco sobre, para tentar entender por que isso se popularizou tanto. Provavelmente o uso da palavra sauros em muitos dinossauros, que são os animais pré-históricos mais famosos de todos, fez com que isso também se alongasse um pouco, né? Outros grupos passassem a utilizar. Mas primeiro vamos lá, o que significa a palavra sauros? Saurus significa lagarto. Por mais que lagartos hoje em dia não pareçam lá muito assustadores, exceto um dragão de Komodo, esse sim é bem assustador. Mas se você fosse um inseto, olha só, isso aqui é uma lagartixa. Olha que medo que não daria dessa imagem aqui no centro. Então muitos animais pré-históricos foram associados primeiro com lagartos
porque era o que se conhecia na época, né? Você nunca teve um dinossauro ali na sua frente, você associou com um grupo de répteis Sim. que você tinha aqui, que era o grupo dos lagartos. Fora que, tradicionalmente, utilizava-se o nome Sáuria para se referir ao grupo dos lagartos e, às vezes, até ao grupo dos crocodilos juntos. Então, eram aqueles bichos com cara de lagarto ou com cara de jacaré, que seriam os bichos fisicamente mais parecidos com dinossauros e com alguns outros animais extintos. Como esse grupo chama Sáuria, que deriva do grego saurus para lagarto, acabaram usando muito esse sufixo saurus para o nome de vários animais extintos. E dentre todos esses animais, quem honra realmente esse nome são apenas os mosassauros, porque os mosassauros são lagartos, né? O resto não é dinossauro, não é lagarto, né? E aí tem a questão dos sinápsidos, né? Até muitos sinápsidos tem o sufixo saurus ali, né? Por que será? Não são nem saurópsidos, né? Não longe, são répteis, super longe. Mas é por conta dessa questão mesmo do saurus ter sido bem popularizado por conta, principalmente, dos dinossauros, né? E essa relação ali com os répteis, que basicamente eram sinonimizados por conta dos lagartos, né? Dentro desse grupo Sáuria. Mas a gente não pode esquecer também que durante muito tempo, muitos fósseis de sinápsidos eram chamados popularmente de répteis mamaliformes. E hoje, né, assistindo o nosso especial, para quem nunca assistiu, mas a gente até comenta que esse termo réptil mamaliforme, ele não é correto, né? Porque os sinápsidos não são répteis, né? Mas por conta dessa classificação ali original, acabou indo para saurus também. Por uma tradição. Acabou continuando desse jeito. E é muito legal, né? Saurus, é muito emblemático. O nome é... A gente estava até falando, por que o pessoal usa muito saurus, mas não usa muito sucus, né? Que é de crocodilo. Talvez porque saurus é foneticamente bonito, é gostoso de falar saurus, né? Então deve ser alguma coisa nesse sentido também. Pergunta agora do Lucas, que sempre segue a gente aqui, tá sempre perguntando. Ele disse assim, já que a Antártica é um continente gelado e nem tem pessoas muitas morando lá fixamente, muito menos cidades e museus, como que ficam a relação dos fósseis? Como que é a legislação sobre fósseis coletados na Antártica? Qualquer país pode ir lá e coletar esses fósseis e escavar levar para os seus países, esses museus estudarem? Então, excelente pergunta, Lucas. E excelente pergunta. Para responder isso, a gente tem que ir um pouco para legislação sobre a Antártica. Inclusive, a gente tem aí uma legislação muito importante que é o Tratado da Antártida. E aí a gente fala Antártica, aí tem o Tratado da Antártida. O que é o certo, né? Antártica ou Antártica? Antártida ou Antártica? Os dois estão corretos. Em português. Na língua portuguesa, você pode falar Antártida, você pode falar Antártica. A gente fala Antártica. Na comunidade científica se fala mais comum. Antártica por conta do significado da palavra em inglês. Antártica vem de Antarctic, né, do inglês, que por sua vez significa anti-arctic, anti-ártico. Então você tem o Ártico, que é o Arctic, e você tem o norte, né, que é o norte, e você tem o oposto do Ártico, né, que seria o anti-arctic. Então, de anti-arctic a gente usa Antártica, né? Então, é mais comum a gente ver o uso do termo Antártica. Mas se você prefere falar Antártida, não tem problema também. Então, a gente tem esse tratado que ele foi proposto em 1959. Originalmente, 12 países foram signatários, que significa que 12 países assinaram esse tratado. E o Brasil não foi um deles que assinou originalmente, mas atualmente são 56 países signatários do tratado e o Brasil é um deles. O Brasil assinou, se não me engano, na década de 70 ou 80. E o que diz esse tratado? Esse tratado estabelece que a Antártida não pertence a lugar nenhum, embora tenha algumas reivindicações territoriais. Alguns países reivindicam partes da Antártida para si. Mas, de uma maneira geral, o território antártico ele é um território pacífico que vai servir para fins científicos. Então, qualquer país, se quiser estudar a Antártica, sejam os seus fósseis, sejam as suas rochas, seja a sua vegetação, sua biodiversidade, pode ir lá, pode estudar, mas desde que seja para fins pacíficos. Você não pode fazer testes nucleares na Antártica.
Você não pode fazer lançamento de bomba, lançamento de míssil, você não pode fazer manobras militares agressivas na Antártica. Então, esse tratado determina que a Antártica, foi pouco depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser um território pacífico. Como ela está no Polo Sul, ela está numa região muito estratégica para você atingir muitos outros países. Então, certamente seria algo que militarmente traria muita disputa entre os países. Então, hoje a Antártica ela é um território livre. Qualquer país pode ir lá para fazer pesquisa. Inclusive o Brasil tem um programa, né, que é o ProAntar, que é um programa de pesquisa científica na Antártica. E o Brasil tem uma estação de pesquisa científica na Antártica, que é essa aqui, a Estação Antártica Comandante Ferraz. Foi reformada recentemente, super Teve um incêndio, né? Teve um incêndio, né, na estação antiga, e aí foi reformada, e aí temos uma estação nova, muito bonita. E então é isso, gente. A Antártica, ela não é território de ninguém, né? Ela é um bem, assim, da humanidade, inclusive super importante para a manutenção do clima, para a manutenção da nossa biodiversidade. E aí a gente tem pesquisas que acontecem lá. No caso dos fósseis, se você tiver ali um projeto de pesquisa, né, de coleta de fósseis, ele vai ser realizado ali, né, por um país ou, enfim, por colaboradores de vários países, mas não existe um museu na Antártica, para depositar esses fósseis. Não tem, então, assim, os fósseis que são coletados na Antártica ou outro material que for coletado na Antártica vai para os museus daquela equipe ali, daquele país que coordenou o projeto. Coordenando o projeto de pesquisa. E é isso. E se vocês quiserem saber mais sobre a Antártica, a gente recomenda muito o canal Gelo na Bagagem, da Fran, a gente vai deixar linkado aqui embaixo. Inclusive, ela tem vídeos explicando o Tratado Antártico. Sim. E ela já apareceu em vídeo nosso aqui. Também já tem collab aqui sobre animais da Antártica, então é bem legal. A gente vai deixar linkado aqui na descrição. Pergunta de Lucas, outro Lucas, né? O Lucas Guimarães. Ele tá perguntando assim: tem uma pesquisa que me deixa muito curioso. Pelo que já observei no canal de vocês e em outros canais de biologia, é o seguinte: é sempre algo do macho ter estruturas, às vezes chamativas, para chamar a atenção das fêmeas ou fazer danças de acasalamento, como aranha-pavão, por exemplo. Enfim, a pergunta dele é se existem espécies cujas fêmeas que disputam ou cortejam os machos, tendo alguma estrutura para chamar a atenção deles. Excelente pergunta também, né? Então, todas as perguntas estão excelentes. E a resposta é sim. Embora na maioria dos casos é o macho que tem alguma estrutura para chamar a atenção da fêmea, existe o oposto sim. É bem raro, né? Normalmente acontece quando as populações, o número de machos é muito baixo, às vezes por conta de algum evento, ou porque aquela espécie naquele ponto está com poucos machos, as fêmeas podem disputar entre si. E algumas espécies exibem displays visuais para isso. Uma dessas espécies que a gente achou incrível aqui é um tipo de peixe cachimbo, que é esse aqui, o Syngnathus typhli, que em laboratório os pesquisadores fizeram um teste com ele muito legal. Tinham 3 aquários, deixa eu explicar essa imagem aqui. Tinham 3 aquários, 2 pequenos e um do tamanho dos outros 2 juntos. Esse aqui era grandão. No aquário grandão, eles colocaram uma fêmea lá. E nos 2 pequenos, de um lado tinha uma outra fêmea e do outro lado tinha um macho. Só que dentro desses aquários pequenos tinha uma divisão aqui. E essa divisão impedia com que o macho pudesse enxergar a fêmea do outro lado. Ele só enxergava essa fêmea aqui que estava da frente, que estava no outro aquário. Então o que eles fizeram? Quando eles colocaram os bichos assim, desse jeito, ou seja, a fêmea aqui ela enxergava tanto a outra fêmea como o macho, essa fêmea do aquário grandão ela passava a mostrar um display visual aparecendo algumas listras pretas no corpo. Então ela começava a desenvolver essa listra e a partir de e ficava exibindo essa listra tanto para o macho como para a outra fêmea, com uma medida de intimidar essa outra fêmea. E aí, posteriormente, eles pegaram essa fêmea do aquário menor, tiraram ela do aquário, passaram uma tinta preta nela, uma tinta que não ia prejudicar ela nem nada, né? Colocaram em outro aquário, pintaram ela assim, e na hora de reintroduzir nesse aquário,
ela estava com toda essa coloração muito forte, muito mais viva. forte do que a fêmea que estava exibindo naturalmente essas listras. Do que a fêmea grandona, do aquário grandão aqui. E é o que aconteceu. Quando ela viu essa fêmea com essas listras, mais assim, ela diminuiu as próprias listras do corpo e diminuiu o seu display, comportamento, né? de display. Então, mostrando aqui claramente que esse tipo de display, com listras, um display visual, servia tanto para chamar a atenção dos machos, como também para intimidar outras fêmeas. Exatamente como é, na maioria dos casos, os machos fazendo para disputar a fêmea. E foi muito interessante porque como as listras da fêmea que foram pintadas artificialmente estavam mais escuras, mais chamativas, automaticamente ela entendeu que, opa, perdi essa disputa aqui. Perdi a disputa, larguei. Então deixa eu voltar pro meu normal, né? Bem interessante esse trabalho. Foi muito legal. E por que normalmente é o macho que chama a atenção da fêmea e que disputa, e não a fêmea? Porque a fêmea já arca com a maior parte do custo reprodutivo. A fêmea já vai ser quem tem que carregar os ovos dentro de si, às vezes tem que botar esses ovos, às vezes tem que cuidar dos filhotes, e o macho já foi embora. Então, o custo energético da reprodução é muito maior em cima das fêmeas do que nos machos. Então, por isso que são raros os casos onde a fêmea faz essa disputa. E a energia dos machos é gasta, então, para toda essa questão do cortejo, né? A maneira de balancear ali. Pergunta do Vitor agora, né? Os animais sentem sabores? Será que eles conseguem sentir gosto das coisas? Conseguem, sim. A gente sente o gosto, né, pelas papilas gustativas, mas os outros animais têm essas papilas, mas a maneira com a qual eles vão sentir esse gosto pode ser um pouco diferente da maneira como nós sentimos, né? Então, no fundo, basicamente você tem um mecanismo para captar sabor e você tem ali essa informação sendo transmitida pelo sistema nervoso, né? Chegando ali no cérebro. Que vai traduzir esse sabor em alguma coisa. Esse sabor em alguma coisa. Explica pro pessoal essa imagem então, aqui. Olha só que legal. Então, a gente sabe que os animais têm papilas gustativas. Normalmente, assim como a gente, a maior parte está na língua e ao redor da boca, oral, na cavidade oral. Mas tem em outros lugares também, alguns animais. Os seres humanos, nós temos em torno, se eu não me engano, de 10 mil papilas gustativas, em média, na nossa boca. Tem animais, por exemplo, as galinhas têm apenas 50 papilas gustativas, gatos e cachorros têm menos, mas porcos e vacas têm mais papilas gustativas, e o campeão deles são algumas espécies de bagres, que podem ter até 175 mil papilas gustativas. Isso é 17 vezes e meia a mais a quantidade de papilas que nós, seres humanos, temos no nosso corpo. E os bagres normalmente são bem menores do que a gente. Sim, com certeza. Mas é muito legal saber, né, que neles e em outros animais as papilas gustativas estão distribuídas em outras partes do corpo. A gente pode ser estranho, né, porque a gente tá acostumado a sentir o gosto só com a na língua, boca, né, na boca. Mas imagina você sentir o gosto com o corpo. É muito doido, né? Eu sei que a Amanda tem papilas gustativas nos olhos também, porque toda vez que a gente sai para comer alguma coisa, ela fala, não, eu não posso escolher antes de ver. Então ela precisa ver primeiro, para depois saber o que ela vai querer comer. Então, no seu caso, eu sei que tem nos olhos também. Mas falando em peixes, né, não só os bagres têm muitas papilas gustativas, mas também eu descobri recentemente que os linguados também têm muitas papilas gustativas, espalhados inclusive pelas nadadeiras. Então imagina só que você sentiu, nossa, né? Que comida gostosa, né, pegando aqui na mão. Com as nadadeiras, muito legal. É bem legal, então, bem interessante essa pergunta. Mas assim, será que o que a gente sente de doce, é o que um cachorro sente de doce, assim, é mais difícil de saber? E uma curiosidade também é que existem estudos que mostram que mais papilas gustativas, em muitos casos, nos animais terrestres pelo menos, estão mais relacionadas com uma alimentação mais herbívora ou mais generalista. Provavelmente para pegar mais os tons de alimentos amargos, que às vezes em algum vegetal podem te envenenar, né? São tóxicos pra gente. Faz sentido. Enquanto que no animal carnívoro, a carne dificilmente vai ser tóxica. Sim. Pergunta de Yoshiaki.
pode-se dizer que os mamíferos foram mais bem-sucedidos do que os dinossauros, já que os dinossauros dominaram somente o ambiente terrestre, pelo menos até o Mesozoico, enquanto os mamíferos se adaptaram para terra, ar e água? Muito interessante essa pergunta, dá uma boa discussão, a gente discutiu ficou um tempão para bastante responder. Aqui, mas a gente chegou num veredito que não, a gente não concorda que os mamíferos foram ou são mais bem-sucedidos na natureza do que os répteis, do que os dinossauros, por exemplo. Por quê, Bruno? Vários motivos. Primeiro, né, depende do que você chama de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é só ocupar diferentes ambientes? Porque um dos que a gente mais utiliza, um dos critérios que a gente mais utiliza para determinar sucesso de um grupo é a diversidade, né, a quantidade de espécies. Não é um critério perfeito, né? Porque tem espécies que vivem em ambientes que favorecem a especiação. Então, peixe de água doce, por exemplo, vive num laguinho pequenininho, pronto, virou uma outra espécie. Quer dizer que ele é muito mais bem sucedido, não é só o estilo ali. Mas, de uma maneira geral, ter mais diversidade de espécies é, sim, um dos critérios para você dizer que uma linhagem foi bem sucedida. Sim. Inclusive nos fósseis, né? Você costuma dizer a tal linhagem foi muito bem sucedida durante 50 milhões de anos porque teve muitas espécies diferentes. Então, quando a gente olha para a diversidade de espécies, os mamíferos aqui representam apenas 8% da diversidade conhecida dos vertebrados, enquanto que as aves, que são os dinossauros que estão vivos ainda atualmente, representam 16%, é o dobro da diversidade proporcional. Então, se você olha aqui, desconsiderando os peixes que ganham da gente de lavada, só olhando para os vertebrados terrestres, as aves são o grupo mais diverso de vertebrados terrestres. Ou seja, os dinossauros ainda são os vertebrados terrestres dominantes no mundo, pelo menos em questão de número de espécies. E isso é um dado bem legal. Com certeza, né? E se a gente for ir assim um pouquinho mais para trás, né, considerando que os répteis, os dinossauros, né, eles são saurópsidos e nós mamíferos somos sinápsidos, então se a gente for pôr na balança saurópsidos e sinápsidos, pior ainda, né? Ainda assim os saurópsidos ganham, porque aí a gente junta os 16% ali das aves com os 4% ali das cobras e lagartos. Não, das cobras e 12% cobras e 12% dos lagartos, a gente tem uma diversidade muito 32%, velho. Aí vira 4 vezes mais o de mamíferos. Contra 8% de mamíferos, né? Que são os únicos sinápsidos, né, que sobraram aí. Então, em termos de diversidade, os dinossauros ainda dominam, sim, os ecossistemas terrestres, vamos assim dizer. Agora, se você quer dizer, vamos pensar do outro lado, em questão de ocupação de habitats. A gente estava pensando, existe algum habitat que tem mamíferos, algum tipo de ecossistema, algum bioma que tem mamíferos, mas não tem répteis, ou talvez não tem dinossauros, não tem aves? E o único que a gente consegue imaginar que é um grande ambiente assim é o mar profundo. Que eventualmente tem mamíferos, não vivem só lá, porque mamífero tem que respirar ar, né? Então, mas mamíferos mergulham mais fundo do que os répteis, né? Do que aves marinhas. Com certeza. Então é um lugar que sim, os répteis não ocuparam, mas tirando isso, locais gelados, alto de montanhas, desertos, florestas, pradarias, a gente falou planícies. Aqui, por exemplo, da Antártica, né? Você não tem lagarto, cobra ali na Antártica, mas você tem as aves. Mas tem pinguim. Tem muita ave ali marinha, né? Então... e um outro ambiente que os mamíferos ocuparam, estão ocupando, ou vão ocupar, que alguém até colocou no comentário, acho que em resposta ao seu comentário, não lembro agora quem colocou, mas é o espaço, né? Nós fomos para o espaço, nós somos mamíferos, então os mamíferos chegaram para o espaço antes, pelo menos do que a gente saiba, né, que os dinossauros, né? Vai saber se teve um dinossauro astronauta no passado e a gente não faz a menor ideia. Mas sim, os mamíferos chegaram também no espaço e provavelmente vão ser a primeira linhagem de animais da Terra a colonizar outros planetas. Então, por uma questão de ocupação de habitat, talvez sim, aí sim os mamíferos ganhem dos dinossauros. Mas em diversidade, perde feio. Ainda se a gente considerar só os dinossauros não avianos, a gente tem que pensar que durante a Era Mesozoica, por exemplo, eles dominaram o planeta durante muitos milhões de anos. Verdade. Então eles tiveram um grande sucesso evolutivo, sim. De habitat também, durante toda a Era Mesozoica. Sim. Pergunta de Glauciana.
Qual a função dos chifres das girafas? Boa pergunta. E primeiro, né, aqueles chifrinhos que ela tem não são exatamente chifres, né? Uma estrutura chamada ossicones, que é encontrada só no grupo das girafas mesmo. Mas a gente pode chamar de chifres ali, né? Até porque é um nome muito específico, né? Ossicone. Popularmente, assim. Mas a principal função desses ossicones seria, em primeiro lugar, o display sexual, já que os ossicones dos machos são diferentes dos ossicones das fêmeas, né? Então eles têm meio que umas rugosidades a mais, umas projeçõezinhas. A ponta dos ossicones tende a não ter pelos, enquanto a das fêmeas é. E também outra coisa que indica um display sexual é que os juvenis têm ossicones menores. Sim. Que ele vai crescendo com o tempo. Então indica que tem uma função de display. E além dos ossicones, maiores e diferentes, os machos também têm uns outros calombos, né? Umas cristas assim ao longo do topo do crânio. Também estruturas que podem servir para display sexual, para chamar a atenção das fêmeas. A outra hipótese de uso dessa estrutura é para combates entre machos, né? O que faz bastante sentido também. Girafas, como a gente já falou no vídeo, né, das girafas aqui da evolução, elas costumam fazer combate de cabeça e pescoço, né, dando pescoçadas umas nas outras, os machos, para disputar territórios e fêmeas. E uma outra hipótese, também vem sendo levantada, é que essas estruturas, essas cristas que muitos mamíferos têm, e algumas aves também, ajudam esses animais a dissipar o calor da região da cabeça. O nosso encéfalo, né, o cérebro e os órgãos associados ali, eles são áreas vitais, obviamente, e que eles podem sofrer muito com superaquecimento. Então é uma área que você não quer que superaqueça. E aí essas estruturas, né, essas projeções, cristas, chifres, ajudariam então a dissipar esse calor e evitar a superaquecer o cérebro. Mas é importante também a gente frisar que uma estrutura nunca vai ter, dificilmente vai ter uma única função. Então, de repente, pode ser utilizada aí para essas 3 funções também. Por que nós não temos essas estruturas na cabeça? Provavelmente os humanos evoluíram cabelos mais alongados e cabelos crespos inicialmente para ajudar a dissipar o calor na região da cabeça. Mais uma pergunta agora é do Ayrton. Ele perguntou: por que será que a orca não come seres humanos? Será mesmo que se os mosassauros estivessem vivos, eles nos comeriam só porque eram predadores maiores que nós? As orcas não nos comem. Muito interessante a sua linha de raciocínio. E a gente já vai logo começando a dizer e enfatizar mais uma vez que nós, seres humanos, nós somos animais terrestres, não somos animais aquáticos. Então, portanto, nós não fazemos parte do cardápio natural, da dieta natural de nenhum organismo marinho. Então, quando acontece de algum ser humano ser atacado ou até mesmo ingerido, nem que seja partes, por algum animal marinho, como a gente teve esse caso recente do tubarão, tigre, né, lá no Egito, são acidentes de percurso, são oportunismos, né? Porque a gente realmente não pode ser considerado parte da dieta de nenhum bicho aquático, né? Por esse motivo óbvio. Em relação às orcas, faz sentido essa pergunta, né? Porque se por um lado você tem tubarões que ocasionalmente podem ter algum incidente ingerindo humanos, por que não orcas? Sendo que orcas também são grandes predadoras. Aí a gente entra numa outra questão, que são hábitos generalistas versus hábitos especialistas. Explica um pouquinho isso, Bruno. Muito bem. A gente tem maior chance de ser predado ou atacado por um animal quando ele tem hábitos, animal marinho no caso, quando ele tem hábitos mais generalistas. Então, as espécies de tubarões que mais frequentemente causam acidentes com humanos são as espécies que comem um pouco de tudo. Elas têm hábitos muito diversificados. Muito generalistas. Como o tubarão-tigre, como né? o tubarão-tigre, se alimenta, por exemplo. De peixe, de mamífero, de ave, de réptil, o de mesmo invertebrado. indivíduo pode comer vários tipos de animais diferentes. No caso das orcas, quando você vai pesquisar sobre a alimentação delas, você vê que a espécie em si é bem generalista. Então, são animais que podem comer peixes, tartarugas, mamíferos marinhos, aves marinhas. Só que quando você vai olhar para as populações,
as orcas tendem a ser mais especialistas. Então tem populações de orcas nas residentes que são mais especializadas em peixes, comem mais salmões lá na região norte. Tem outras orcas que são mais especializadas particularmente em fígado de tubarão. Elas atacam tubarões grandes, especialmente para pegar seu fígado e nem pega muito do resto. Tem orcas que são especializadas em focas, né, em pinípedes. Mamíferos, em outros mamíferos. A gente chama essas populações, né, que tem essas diferenças, de ecótipos. Inclusive, a gente tem um vídeo muito legal, muito antigo também aqui do canal, mas bem legal, sobre orcas, inclusive com a participação do Gabu, que é um especialista em cetáceos, e aí ele vai destrinchando esses ecótipos das orcas, né? Essa orca aqui que vive em tal região, se alimenta disso. Então, é bem como o Bruno falou, apesar das orcas como espécies serem generalistas, você tem populações que são especialistas. E como será que eram os mosasauros? Pois é, primeiro assim, quando a gente diz que os mosasauros comeriam humanos, isso aqui não tem nada de científico. É puramente especulativo, baseado no que eu acho. Mas não tem nenhum tipo de dado, porque você só teria certeza se eles estivessem vivos até hoje. E é baseado nessas informações, né, que os fósseis podem nos revelar. Por exemplo, esse aqui é um fóssil de um mosasauro grande, que é um Tylosaurus. O Tylosaurus era um grande predador marinho, e esse fóssil que está hospedado no museu norte-americano, só esse pedacinho, que é uma parte da barriga dele, mostra que ele tem conteúdo estomacal preservado de 4 diferentes grupos de animais. Então aqui no desenho, ó, em laranja, são os fósseis de um tubarão, que estava sendo digerido. Em vermelho, são os fósseis de um peixe teleósteo, um peixe ósseo. Em verde, são fósseis de uma ave marinha. Em azul mais claro, é uma outra espécie de mosasauro menor. Então, se tudo isso está preservado no conteúdo estomacal, significa que esse animal recentemente, nas últimas semanas, ou talvez até nos últimos dias de vida dele, ele comeu 4 grupos diferentes de animais, que para cada um deles você teria que ter uma estratégia de caça bem diferente para poder pegar. São animais que fogem e se defendem de maneiras diferentes. Então isso mostra que esse indivíduo de mosasauro era muito generalista. Então isso é uma grande evidência de que esses animais tinham uma alimentação bastante generalizada. Comia de tudo, como os tubarões-tigres. Então, é uma especulação nossa aqui, que se por um acaso esses bichos ainda estivessem vivos, né, existissem no planeta, provavelmente a gente ia ter alguns incidentes eventualmente com eles, né? A gente ia entrar. E tem outra coisa também que afeta, porque as orcas tendem a ser mais oceânicas, a nadar mais longe da praia. Costa. E esses animais eram animais que se aproximavam muito. Você encontra fósseis desses bichos em águas mais rasas também. Então seriam animais que a gente veria mosasauros menores eventualmente da praia. Na praia, já pensou? Se estivessem vivos. Então, realmente, eu acho ainda que seriam mais perigosos pra gente do que os predadores atuais marinhos. Pergunta agora do Luiz Júnior. A gente adorou essa pergunta. Que é: qual a origem da bexiga natatória dos peixes ósseos? E aí, Amanda? Para quem não sabe, bexiga natatória é uma vesícula gasosa que muitas espécies de peixes possuem, nem todos possuem, mas uma boa parte possui, que ela ajuda no controle da flutuabilidade deles na água, né? Então, se eles querem subir ou afundar, eles vão controlando a quantidade de gases dentro dessa bexiga natatória para poder manter esse controle, né? E a origem dessa estrutura, ela vem do sistema digestório. Olha só que interessante, né? Então, a bexiga natatória dos peixes, ela se origina ali do esôfago, de uma dobra ali do esôfago. Então, a origem é do sistema digestório. Por isso que a gente pode engasgar hoje em dia, porque o sistema digestório e o sistema respiratório estão conectados, por conta dessa origem evolutiva. Não seria muito mais eficiente se fosse um canal completamente separado e você não tivesse a chance de se engasgar? Seria muito melhor, mas a evolução não é sobre ser perfeita, é sobre... Funciona desse jeito, é o jeitinho né? brasileiro e mantém do jeito que tá. Pois é, mas a bexiga natatória, ela é muito mais do que só, entre aspas, uma vesícula gasosa, né? Então ela tem outras funções.
Tem muitos peixes que usam a bexiga natatória para produzir sons. Então, verdade. se você estiver na praia, nadando no lugar e tiver alguns peixinhos, de repente você ouvir uns barulhos assim estranhos, pode ser que sejam os bichos utilizando a bexiga natatória também para produzir sons. Existem alguns peixes que têm uma bexiga natatória muito vascularizada e eles acabam usando ela para respiração também. E aí, quando a gente fala em respiração, a gente tem uma outra questão aí, que é a bexiga natatória versus pulmão. Por quê? Porque essas duas estruturas, bexiga natatória e pulmão, são estruturas homólogas, né? É o mesmo órgão. A mesma coisa. Então, o nosso pulmão é homólogo a uma bexiga natatória. Olha só que legal. E isso é muito legal, porque durante muito tempo a gente discutiu, né, o que veio primeiro? A bexiga natatória ou o pulmão? E durante muito tempo, como a gente costuma olhar do nosso pedestal, né? Não, o pulmão é muito mais complexo e tal, então... É mais derivado, né? Surgiu Então, depois. primeiro surgiu uma bexiga natatória e depois se transformou num pulmão. Ainda se discute hoje em dia, mas já tem várias hipóteses que mostram evidências contrárias, de que, na verdade, o pulmão talvez surgiu primeiro, ou seja, um saco aéreo para você guardar oxigênio ali em forma de gás e ajudar a reoxigenar o sangue do corpo, surgiu primeiro do que para esse controle de flutuabilidade. E por que teria surgido? Qual seria a pressão seletiva que teria levado ao surgimento dessa estrutura, do pulmão ou da bexiga natatória? Lembrando que o pulmão também surge do esôfago ali, do sistema digestório, né? Tanto a bexiga natatória como o pulmão. Porque é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E por que teria surgido? Uma das hipóteses é que esse saco cheio de oxigênio para ajudar a reoxigenar o sangue tenha surgido para alimentar o coração com mais oxigênio. Porque quando você pensa no sistema circulatório, né, no caso de muitos peixes, então você tinha um coração que bombeava sangue para as brânquias. Nas brânquias ocorria a oxigenação desse sangue. O sangue corre no corpo inteiro, distribuindo oxigênio para todos os tecidos. E quando ele volta no coração, ele já está mais pobre em oxigênio. O coração pega o oxigênio que sobra ali e joga de novo para oxigenar. Então o coração sempre acabava pegando o finalzinho desse oxigênio nesse peixe primitivo. E aí uma das ideias é que a bexiga natatória teria servido como uma reserva para acumular mais oxigênio e ajudar a oxigenar mais o coração. Muito legal, desses animais. E aí dentro os peixes, né, como eu comentei, alguns peixes têm a bexiga natatória muito vascularizada, que funciona mais ou menos como um pulmão, e também tem os peixes pulmonados, que tem de fato ali um pulmão e são respiradores aéreos, né, como por exemplo a piramboia, que é aquele peixe bem compridinho de água doce. E tem os peixes que não possuem bexiga natatória, né? Exato. Como, por exemplo, os atuns. Esses peixes que são grandes velocistas, né? Eles não têm essa vesícula gasosa, é uma estrutura muito fina, muito delicada, né? Então, se eles tivessem essa estrutura, provavelmente ela romperia. Podia estourar com a diferença de pressão, né? Alguns peixes, assim, bentônicos, como linguados, também não possuem bexiga natatória. E esses peixes aqui do mar profundo, como os peixes diabo, que vivem abaixo dos 1000 metros de profundidade, lá nas profundezas, na escuridão, eles também não têm bexiga natatória. E por falar em peixes do oceano profundo, a gente vai deixar linkado aqui um videozinho da semana passada que a gente postou, que é uma explicação minha sobre como os peixes conseguem sobreviver nas profundezas do oceano, e eu falo bastante de bexiga natatória. Então vai estar aqui linkado na descrição. Afinal, né, se a pressão lá consegue destroçar um submarino, por que não destroça um peixe que vive lá? Pois é. Vai lá descobrir Esse videozinho aqui. E pergunta de Fagundes Jardel. Olha só, a gente fez questão de responder essa pergunta aqui, porque ele colocou, nossa, sei lá, todos os vídeos nossos. Assim, mas ele quer saber, já que o fóssil da Luzia foi associado à cultura Clovis, ainda há alguma possibilidade de algum povo de aparência negra ter chegado aqui nas Américas antes dos índios? É uma pergunta bem interessante e bem complexa também, né, da gente responder. Bastante complexa. A gente colocou aqui também para responder, porque a gente percebeu que o Jardel queria muito que fosse respondido.
Mas assim, isso já é uma pergunta que vai para a área da arqueologia, que já foge muito da questão paleontológica, embora assim nós somos uma espécie, você pode chamar isso aqui como parte de paleoantropologia, mas de qualquer maneira a paleoantropologia também é muito diferente da nossa área de atuação, né? Minha, da Amanda. Então a gente precisou de ajuda para responder essa pergunta e a gente contou com a ajuda do pessoal lá do Arqueologia e Pré-História, principalmente o Juca, né, que foi quem o Bruno entrou em contato. E aí foi muito legal, porque o Juca me explicou um pouco melhor essa questão, e ele falou que ele escreveu um texto só sobre isso, que a gente vai deixar linkado aqui na descrição também. Esse texto tá incrível. É uma postagem lá do blog Arqueologia e Pré-História, então Jardel e quem mais quiser ver, dá uma olhada depois. E acompanha o canal deles também no YouTube. Eles têm canal aqui no YouTube também, muito bom, cheio de gente, ó, ponta firme, 10 em divulgação científica, vale muito a pena. E o que o Juca me lembrou aqui, me explicou, foi o quanto de sensacionalismo está associado com essa questão. Porque, de fato, teve um estudo que encontrou evidências no DNA associando alguns paleoíndios com essa cultura Clovis, mas... Que é da América do Norte. Que é da América do Norte, exatamente. Tinha uma parte ali, uma das partes dos primeiros povos que colonizou ali. Só que ele lembrou muito bem que na arqueologia você não pode usar só uma linha de evidência, você tem várias linhas de evidência. Então esse trabalho que fez essa associação usando apenas o DNA, ele acabou desconsiderando as evidências arqueológicas relacionadas às ferramentas, aos artefatos que eles produzem, ignoram algumas distinções ali na morfologia craniana, na anatomia do crânio. Então, ele levantou como problemático um pouco esse trabalho também. Então, para uma discussão mais aprofundada, a gente vai deixar linkado aqui. E ele lembrou que a única maneira de você ter certeza absoluta da cor da pele de um fóssil, de um ser humano extinto, é olhando para o DNA dele, quando é possível. Então, por exemplo, no caso do homem de Cheddar, que é um espécime fóssil lá da Inglaterra, se eu não me engano, lá foi percebido que sim, ele tinha pele negra. E olha só, era um cara na Inglaterra, ocupando, eu não lembro quantos mil anos atrás exatamente, mas com pele negra ali. E no caso da Luzia, foi tentado extrair DNA dela, mas não foi possível. Ela, infelizmente, não preservou o DNA junto dos seus fósseis. Então, nem sempre você vai conseguir extrair informação do DNA baseado em alguns fósseis. Como você não tem DNA, você vai usando essas partes dos artefatos junto com a cultura. Você vai usar um pouco da anatomia craniana e tal. Então, é possível sim que povos de pele negra tenham chegado aqui antes nas Américas, né? Antes dos indígenas, dos paleoíndios, mais com os traços asiáticos aqui. Mas, como sempre, a gente vai precisar de mais estudos, de novas evidências, né? E o trabalho continua. E, basicamente, então, a gente não pode afirmar que a Luzia está associada a essa cultura Clovis, né, da América do Norte, porque as evidências não são robustas o suficiente para a gente bater o martelo nisso. Exatamente. É uma coisa que ainda vai ter bastante discussão. Então, não se esqueçam de entrar lá no Arqueologia e Pré-História e seguir eles, porque o trabalho que eles fazem é sensacional. E este foi mais um Zoomundo Responde, relembrando que para que você tenha chances da sua pergunta ser respondida aqui por nós, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag Zoomundo Responde. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.